Fala aí, povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A minha esposa mandou um vídeo pra mim alguns minutos atrás, ainda há pouco. E esse vídeo ele mostrava um pastor lá da Itália entrando na sua igreja pela primeira vez. Era a primeira vez que ele entrava depois da pandemia. E havia um semblante muito triste, sabe? Entrava ele com alguns membros e aquela igreja bonita, aqueles bancos acolchoados. E estava ali no lugar dos membros várias fotos, talvez mais da metade dos membros estavam ali em fotos, porque ficaram no tempo da pandemia, eles faleceram. Então estava ali a foto representando cada um deles. E às vezes, sabe, a gente para e se choca com algumas visões. Nós nos entristecemos com algumas visões e perguntamos por que Deus permite que nós venhamos a ver essas coisas. Aquele pastor passava de banco em banco e olhava com tristeza para cada fotografia de homens, mulheres, crianças que morreram com a Covid-19. Por que Deus deixa a gente ver essas coisas, passar por essas coisas? Então eu estava no meu quarto, isso tem alguns minutos atrás, e Deus começa a me lembrar, começa a trazer à minha memória Ezequiel 37, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Ezequiel até um lugar, um vale dos ossos secos. E não eram só secos, a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. Então, Ezequiel começa a ter aquela visão, e o Senhor diz: olha, Ezequiel, me diz, por acaso podem voltar a viver? Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Ah, meu Deus. Sabe, às vezes nós temos que ver algumas coisas e entender que mesmo em coisas complicadas, difíceis, Deus é bom e a sua bondade é eterna. E se me perguntar, Deus é bom, eu digo, Deus é bom. Olha, o povo está morrendo, Deus é bom. Olha, mas os crentes também morrem com a Covid. Eu digo, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Sabe, nós não podemos contestar aquilo que é de Deus. Nós temos que olhar e dizer: Deus, tu sabes. Então Deus olha e diz: Ezequiel, profetiza o seguinte, diz, abre os seus lábios e diga: ossos voltem à vida. Olha, profetiza, junte-se ossos, olha, nervos, sabe, a Bíblia diz que os ossos começaram a fazer barulho, eles começaram a se juntar, e disse que Ezequiel, quando olhava, ele ainda profetizava, quando ele via os nervos se formando sobre os ossos. Dá para imaginar aquela visão? Ah, Deus, mas ainda não havia vida. Diz que, olha, os ossos estavam se formando, o corpo estava se formando, mas ainda não havia vida. Então Deus disse: olha, profetiza aos quatro cantos da terra, ao vento dos quatro cantos da terra. Então veio o vento dos quatro cantos da terra e encheram de vida aqueles corpos. Ah, meu Deus do céu, que visão maravilhosa. Mas a profecia não acaba por aí. Então ele diz: olha, é isso que eu vou fazer com o povo de Israel. Sabe, eu vou fazer eles juntarem novamente. Olha, eu vou colocar o meu espírito no meu povo. Olha que promessa. O interessante é que naquele tempo é onde Ezequiel ele estava intercedendo, ele era profeta. Israel ele estava cativo à Babilônia.
E o Senhor disse que ele estava profetizando para o povo, ele estava mostrando, tendo uma visão, ele estava com seus olhos abertos, enxergando espiritualmente o que estava acontecendo com o seu povo. Era uma visão espiritual do que acontecia com o próprio povo de Deus. Ezequiel estava olhando e vendo espiritualmente aquele povo morrendo. Foi necessário Ezequiel ver o estado, os ossos secos daquele povo. 70 anos de cativeiro. Então a promessa do Senhor se cumpre. Ele traz o povo novamente a Israel, e Jerusalém ela é novamente edificada, o templo é edificado e o coração do povo se volta novamente ao Senhor. E sabe o que é maravilhoso? Ali começava apenas o cumprimento da profecia, porque ele disse: olha, eu vou juntar meu povo, eu vou restaurar o meu povo e porei o meu espírito novamente neles. Maravilhoso é saber que toda profecia ela se cumpre em Jesus. Então eu vejo que lá em Atos 2, quando após a morte e ressurreição do Senhor, e quando o Senhor ele volta ao lado do Pai, e ele diz: a permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ele falava do Espírito Santo. Então quando a igreja, o povo de Deus, agora o povo de Deus reunido, a profecia se completa, aquilo que começou lá em Ezequiel 37, é quando a Bíblia diz que ouve-se o som de um vento veemente, impetuoso, é visto língua de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Aquilo ali já era o próprio Espírito do Senhor agora vindo e entrando no homem, sabe, entrando agora em meio ao povo de Deus. Agora o Espírito do Senhor, ele vive dentro do homem. A profecia se cumpre. Mas foi necessário primeiro mostrar aos olhos de Ezequiel o que estava acontecendo com o povo de Deus. O tempo passou e parece que o povo novamente começa a tomar uma distância, começa a pecar. O povo de Deus começa a permitir que o pecado entre em seu meio, assim como foi em Israel. O povo de Deus começa a ser aprisionado pelos seus próprios pecados, assim como foi com aquele povo que foi levado cativo à Babilônia. Então parece que a igreja do Senhor volta a viver um cativeiro espiritual, aonde que o pecado começa a te afastar do relacionamento com Deus, aonde que o povo começa a dizer coisas que o Senhor nunca disse, profetizar aquilo que o Senhor nunca permitiu que profetizasse. As pregações deixaram de ser palavra do Senhor, quando ele diz: olha, diga assim a esses ossos. Não, nós preferimos, como pregadores de Deus, dizer aquilo que nós queremos dizer. E os ossos cada vez se secando mais. Mas os nossos olhos naturais não podem ver, porque isso começa a acontecer no espírito. As nossas pregações consistem em conquistas terrenas, em conquistas naturais, quando não pregamos mais o reino dos céus. O Senhor Jesus, em todo momento, a sua pregação era baseada em reino dos céus. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, não aprendemos com ele. Nós aprendemos com coach, nós aprendemos com a psicologia, com a filosofia, mas nós esquecemos o princípio de tudo. Então as nossas pregações não são mais proféticas, porque a profecia é algo que é dado dos céus para o povo. Nossas pregações têm sido do povo para o povo, da carne, da natureza humana para o povo. Olha o que é necessário para que você seja feliz. Olha o que é necessário para que você seja próspero. Olha o que é necessário para que... Meu Deus, eu sei que o que nós temos que pregar é o que é necessário para que você seja salvo. É necessário
segundo a palavra do Senhor, é necessário confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É necessário abrir sua boca e confessar a Jesus. É necessário crer com o coração e declarar com os lábios. Apenas isso. Mas as nossas pregações não consistem mais nisso. Então o povo começa a se tornar seco. Pregações que pregam igrejas contra igrejas, denominações contra denominações, porque aqui há milagre, ali não há, porque lá ele é herege, mas aqui a santidade, e começamos a entrar em concorrências, sabe? É como se os ossos do corpo humano começassem a se desmembrar, é como as placas denominacionais começassem a se desunir e começassem a odiar os seus ossos. É como se o braço odiasse a perna e a perna odiasse o tronco e começassem a desmembrar e dizer: olha, eu sou um corpo, quando na verdade você é só um braço. Eu sou um corpo, quando na verdade você é só uma perna. Os ossos fora do corpo começam a se secar. Mas a nossa visão, como a nossa pregação não é mais profética, começamos a ter uma visão carnais das coisas e achamos que porque a igreja está com os dízimos altos, porque os templos estão cheios, porque as músicas são belas, porque estamos na mídia, está tudo certo, está tudo bem. É uma igreja gloriosa. Sabe, a glória não consiste naquilo que é aparente, mas naquilo que é espiritual. Porque por dentro os ossos estão secos, por fora são vestes maravilhosas, lindas, vestes de reis, mas os ossos estão secando. O que houve com a igreja? Então eu me pergunto por que o Senhor permitiu que nós víssemos esse vídeo desse pastor entrando na igreja. Sabe, em vez da alegria de ver seus membros sentados nos bancos da igreja, ele via aquelas fotos que representavam saudade, porque eles se foram. Eu começo a entender que o Senhor começa a liberar os nossos olhos para ver no físico algo que já aconteceu no espiritual. Eu começo a entender que nós não fomos capazes de enxergar o que estava acontecendo com a igreja no mundo espiritual, porque somos carnais demais, somos naturais demais, e esquecemos que nós somos chamados como profetas. Esquecemos que nós temos que enxergar além da nossa natureza humana. Pregações consistidas em coisas humanas não revelam os céus. Sabe, é triste saber que um parente nosso morreu por causa dessa pandemia. É triste saber que um amigo se foi, um irmão nosso da igreja que tenha falecido. É triste, mas talvez se torne necessário, porque isso já estava acontecendo no mundo espiritual, os nossos olhos não viam e nós não profetizamos mais. Há muito tempo nós não profetizamos mais. Sabe? E nós achamos que basta profetizar contra essa epidemia e dizer: eis que eu digo, enfermidade vai embora. Olha, eu vou contar para você que eu creio que até funcione, e eu digo: enfermidade, em nome de Jesus, deixa a nossa nação, deixa o povo de Deus, deixa toda a terra, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio que a vida possa voltar, eu creio que vento dos quatro cantos da terra, isso quer dizer um grande avivamento virá, e essas vidas serão curadas, porque serão os sinais que a palavra profética está voltando. Eu creio nisso. Mas de que vale as pessoas serem curadas e irem para o inferno?
Então a promessa ela não se cumpre apenas na restituição do corpo, ou seja, não apenas em reviver um corpo carnal, mas um corpo celestial. E é por isso que a profecia do Senhor em Ezequiel, ela não se cumpre apenas em Ezequiel, quando todo o povo volta a se reunir. Eu creio que a igreja vai voltar a se reunir, vai voltar a louvar ao Senhor, mas isso não basta mais. Ela não se cumpre apenas quando Jerusalém é novamente reedificada, quando o templo é reedificado, quando eles se reúnem naquele lugar. Não basta isso. Deus não queria apenas isso, porque voltaria a pecar, voltaria a errar e voltaria a tomar distância do Senhor novamente. O Senhor, Ele diz, olha, haverá um tempo onde eu porei o meu espírito neles. E se cumpriu em Jesus, sabe? Não adianta você dizer que tem saudade da igreja, não adianta você dizer que tem saudade de estar no templo, não adianta você dizer que tem saudade dos irmãos e querer estar junto, e as pregações continuam consistidas em placas, em desavenças, em pecados, em palavras que o Senhor nunca falou, em falsas profecias. Não vai adiantar voltar dessa forma. Sabe, é muito além do que isso. É se cumprir em Jesus. Quando haverá o arrependimento sincero no coração daqueles que são servos do Senhor, quando rasgarem o coração e não as vossas vestes, quando tocar o chofar e dizer, agora reina o Senhor em nosso meio. É quando entender que os braços precisam das pernas, que nós somos um só no Senhor, que não há denominação, que não há batista, que não há presbiteriano, que não há assembleiano, que não... existe um povo de Deus na terra, e cada um consiste em um osso que depende do outro osso para que haja vida. Precisamos profetizar muito além do que uma vida restituída carnalmente, mas uma vida espiritual, uma vida eterna. Eis que o Espírito do Senhor está prestes a soprar um novo vento sobre a igreja do Senhor. E um grande avivamento virá, onde que não apenas haverá curas, sinais, prodígios, mas haverá salvação. Aonde houver um coração arrependido, ali o Espírito do Senhor habitará. Aonde houver uma pregação genuína, ali o Espírito do Senhor habitará. Aonde houver unidade, ali o Espírito do Senhor habitará. Mas foi necessário os nossos olhos verem. Foi necessário o Senhor, como Ezequiel, que ele tirou e separou e disse, olha agora, Ezequiel, assim ele tem feito com cada um de nós, porque cada um de nós é uma igreja profética, chamada para profetizar, chamada para declarar voz do Senhor na terra. Então ele arranca e nos separa e diz, esse momento de pandemia, de quarentena, é o Senhor dizendo, para tudo e olha, pode novamente esses ossos ter vida? Pode essa pandemia acabar? Pode haver cura? Pode. Mas além do que isso, o mais importante é a promessa do Espírito Santo dele reinando em nós, povo de Deus, igreja do Senhor. Que haja um grande arrependimento, que haja um grande clamor pelo Espírito de Deus, que as nossas pregações venham consistir novamente em um reino só, em uma igreja só, em um Senhor só. E aí a gente vai entender que os ossos vão fazer barulhos, porque estaremos nos unindo novamente. Eu já posso escutar o barulho dos ossos. E escutando o barulho dos ossos, eu digo, olha, nós estamos nos juntando, sabe por quê? Porque estamos juntos. Porque agora, dessa forma, somos um.